Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as casas de apostas. Vou continuar aqui a temática. Ainda recentemente falámos das práticas abusivas da 365. Falei recentemente, ainda esta semana, também das implicações do Orçamento de Estado nas apostas online. E eu hoje quero-me focar mesmo nesta questão das casas profissionais, das casas recreativas, da injustiça que é se calhar o nosso mercado. Enfim, eu acho que vai ficar muito claro com este vídeo e vou utilizar dados para mostrar isso mesmo. Primeira coisa, vamos focar dados. Eu só vou-vos mostrar... Eu já mostrei isto tantas vezes, mas estão sempre a chegar pessoas novas. Eu hoje vou pegar na Liga Portuguesa. O que eu vou fazer? Vou buscar aqui dados, a Futebol Data, Liga 1, depois abro. É só para vocês verem, não é? Eu abro aqui, normalmente aparece assim, parado por vírgulas, delimitado por vírgulas, coma, etc, etc. E pronto, fico aqui com os dados todos arrumados em colunas e depois posso trabalhar. Claro que eu já fiz um pouco esse trabalho. Sempre que quiserem saber quais são as indicações das colunas, também existe aqui o Notes TXT que diz o que é que cada rubrica quer dizer. Por exemplo, vitórias da equipa da casa, odds de diversas casas, etc. Médias de mercado, qual é a máxima odd. É muito interessante. Mas pronto, eu já fiz esse trabalho todo e já apaguei e só vou utilizar esta informação. E vamos ver aqui algumas coisas para mostrar a margem, quais são as melhores casas, a prever odds, etc, etc. E eu peguei, vou comparar a 365 com a Pinnacle. Rui, mas estas casas e tal não podem operar em Portugal. Eu sei disso, isto é um exercício, é para vos mostrar e depois mais à frente vou fazer uma comparação com odds portuguesas, algo que eu também já falei aqui, mas o que depender de mim, eu quero sempre que as pessoas tenham consciência do mercado que nós temos. É mesmo assim, é injusto. Às vezes as pessoas não gostam que se fale disto, talvez, mas é mesmo assim. Quanto mais pessoas tiverem consciência do que se passa em Portugal, melhor é. Eu acho que melhor é. E isto não é criar polémicas, só quero que as pessoas tenham noção, principalmente, se calhar, se eu conseguir convencer um recreativo ou dois a ter consciência do que se passa e se calhar mudar os seus comportamentos, olha, ótimo, fico feliz por isso. Bem, vamos lá. Quais são os dados que eu utilizei? Vejam, até aqui é tudo informação que vinha do Excel, estas colunas todas. O que é que eu tenho? As equipas, peguei no campeonato português, os golos marcados, golos sofridos ou marcados pela equipa visitante, o resultado. Depois tenho as odds 1x2, 1x2 da 365, 1x2 da Pinnacle. A seguir fui calcular a margem. A margem não é nada mais do que somar as probabilidades todas e subtrair 1, e tenho aqui a margem da 365, que é o que eu chamo uma casa soft. É uma casa recreativa, né? A gente já viu naquele vídeo anterior que se vocês começarem a ganhar, eles limitam-vos a conta. Pronto, é a prática da casa, não vos quer lá se tiverem ganhado dinheiro. E não é só recreativa, como por exemplo no nosso mercado português, como também é um mercado que se calhar não lhes interessa assim tanto, tem margens à volta de 5, 6, 6,5%. É o que eu tenho aqui, isto é a média desta margem que eles oferecem para Portugal. Pronto. Depois tenho uma casa dita Sharp profissional, são aqueles que querem que vocês fiquem lá, querem que vocês apostem muito e têm margens mais reduzidas, não é? Mas, claro, têm margens mais reduzidas, mas será que são prejudicados? Não. Porquê? Porque eles também são melhores a prever as odds. E prova disso, peguei aqui no Briar Score, não é? Se tem valores, este valor quanto mais próximo de zero, melhor, não é? Vejam, apesar de que no campeonato as diferenças podem ser mínimas, mas a verdade é que as casas profissionais tendencialmente são melhores a prever odds no mercado do que, por exemplo, as recreativas. É mesmo assim. Se não fossem, e como o modelo de negócio deles tem como base o volume de apostas que está nos seus mercados, o dinheiro que as pessoas injetam, é normal que têm de ser muito bons a prever odds. Por isso não tem nada a ver o modelo da Pinnacle com, por exemplo, com a 365. Ou, por exemplo, não tem nada a ver o modelo sei lá, da Pinnacle, uma casa profissional, com o modelo, sei lá, da BetPT, BetClicks, etc. Mas isso também já estamos em realidades diferentes, como vamos ver. Mas só quero que fiquem para já com esta ideia que realmente as margens das casas profissionais tendencialmente são mais baixas, mas eles também são muito melhores a estimar odds, não é? É mesmo assim.
Pronto, isto é o primeiro ponto. Depois criei uma nova variável, eu já fiz isto no passado, para caracterizar, para dividir os intervalos de odds pelo tipo de jogo. Ou seja, por exemplo, este H++, vou pôr aqui, que tipo de jogos é este? São jogos de muito favoritos. Foi isto que eu fiz, vejam as odds aqui. Normalmente eu considerei H++ quando a odd da casa estava inferior a 1,50. Vejam, é só jogos de favoritos. Claro que, sendo um jogo de muito favorito, a maior parte dos jogos são ganhos pela equipa da casa. Mesmo assim, houve aqui jogos que... houve 4 jogos em que a equipa da casa não ganhou. Temos aqui, por exemplo, o Passos Ferreira, ganhou ao Braga. Temos o Famalicão, que empatou com o Braga. Vejam que a ovelha negra aqui, este ano tem sido o Braga. O que não é de admirar, toda a gente vê que o Braga, apesar da sua campanha muito boa nas competições europeias, não é? Realmente o campeonato não tem estado a correr bem. Vamos ver se melhora, não é? Mas tem sido a ovelha negra dos favoritos em casa. Pronto, este é o H++. E depois a mesma história, tipo H+, foi tipo odds entre 1,52, só para verem, estão a ver, está entre 2 e 1,50. Aqui, claro, a taxa de acerto já é um pouquinho mais baixa, tem uma odd equivalente de 1,72, ou seja, 58%. Aqui a taxa de acerto, o que está dentro da gama entre 1,50 e 2, isto mostra que o mercado, pronto, estimam mais ou menos, e vão ver isso mesmo, que o mercado estima bem as odds. E pronto, eu separei isto, vamos fazer aqui algumas análises, muito interessante, e vamos lá, continuando. Odds de mercado. Então, tendo isto, depois eu fiz uma espécie de tabela dinâmica para estudarmos aqui várias variáveis. Odds de mercado é aquilo que eu vos estava a dizer, né? Nos jogos, por exemplo, como é que isto funciona? Nos jogos de muito favoritos, eu tenho aqui o azul é para as vitórias da equipa visitante, o D, ou o cor de laranja, é para os empates, e o cinzento é para as vitórias. Veja, nos jogos do muito favorito, claro que a maior parte dos jogos são ganhos pela equipa da casa, se eles forem muito favoritos em casa. Vejam, os jogos mais equilibrados, os PX, que eu chamei, ou seja, ambas as odds estão abaixo de 3, normalmente também é onde é mais equilibrado. Vejam os resultados, a equipa da casa tem o mesmo percentagem que os empates, e a equipa visitante tem a mesma percentagem que os empates, e curiosamente as equipas da casa até ganharam menos nesta gama de odds. Pronto, isto é um tipo de análise que vocês podem ver, né? Qual é a conclusão que tiramos disto? É realmente que o mercado consegue estimar bem as odds. É mais ou menos isto. Agora, comparei as odds de fecho, não é? Com as odds de fecho da Pinnacle com as odds de fecho da B365. Novamente, já tínhamos observado que as margens da 365 são maiores do que as margens da Pinnacle. Isto é perfeitamente normal. Vejam também este fenómeno que isto acontece muito. Nos jogos de muito favoritos, às vezes as margens dos jogos são maiores. Porquê que isto acontece? Isto tem a ver com o bias, o favorite long shot bias. Ou seja, quando as odds são muito baixas, o que é que o mercado faz? Muitas vezes não gosta de apostar nessas odds, ou então os que gostam de fazer em múltiplas, não é? E então pensam que, como a odd está muito baixa, o valor deve estar no lado do underdog, do menos favorito, e então começa a entrar demasiado dinheiro no lado do underdog. Mas isso, o que é que faz? Para o mercado manter o mesmo risco, muitas das vezes a odd do favorito tem que subir, ou seja, odds baixas, como até vimos logo ao início, não é? Eles até a probabilidade normalmente está mais ou menos bem estimada, apesar de estar baixa, mas faz com que a odd suba porque entrou mais mercado no lado oposto, e o risco do mercado tem que se manter. Por isso é que normalmente os jogos de muitos favoritos parece que a margem do mercado é maior, e daí verifica-se este efeito. Mas, novamente, não há assim nenhuma discrepância. Aquela margem média dos mercados, tanto da Pinnacle como da Bet365, mantém-se independentemente do tipo de jogo, não é? Vejam, Pinnacle mantém as suas margens baixas, não é? Entre 3 e 4, mais ou menos, e a 365 entre 6 e 7, sempre. É um mercado pouco atrativo para a 365, é o que nos está a dizer. Se fizesse esta mesma análise, se calhar para o mercado inglês, íamos ter, se calhar, margens muito parecidas, sendo que a margem da 365 possivelmente seria sempre maior que a da Pinnacle. Continuando, aqui está. Agora, será que havia alguma diferença nas margens das duas casas relativamente às equipas? Quais são as equipas que
em que o mercado se protege mais. Novamente aquele efeito do favorite long shot bias aparece aqui um pouco no Benfica, aparece no Porto, são as equipas assim mais favoritas, em que para gerir o risco entra demasiado dinheiro se calhar no underdog ou no empate, não é? Porque acham que a odd do favorito está de baixa demais, e isto depois faz com que esse mercado tenha um pouco mais de margem. Mas novamente não há nenhuma discrepância entre as equipas e aquilo que as casas de apostas, tanto recreativas e profissionais, fazem, não é? Quer dizer, tem uma política para um dado mercado, para um dado país, para um dado campeonato, e mantém-se constante, mais ou menos, para esse país, não é? Podia haver... Porque é que eu fiz isto? Podia haver alguma indicação, sei lá, será que eles favorecem mais uma equipa ou outra? Não, é uma política deles, não faço a mínima ideia. Nunca trabalhei numa casa de apostas, mas eles têm um indicador qualquer, se calhar para o mercado ou para o campeonato, e gerem o risco desse mercado. Pronto, mais coisas. Tondela, porque que eu falei no Tondela? Não interessa. É comparativo aqui, agora o pormenor das equipas, não é? E ver que tipo de jogos são de muito favoritos. Já agora, vamos ver. Quais são as equipas que normalmente têm jogos de muito favoritos? Já vimos isto, não é? Normalmente são o Sporting, o Braga, o Porto, o Guimarães. Também teve aqui um jogo aparentemente com modo muito favorito. E o Benfica. Pronto. Isto aqui não é de estranhar. Novamente, quando vocês têm dados, não é? Aqui um parênteses, quando têm dados, porque é que eu gosto de analisar dados? Porque eu tenho questões para as quais eu quero ver resposta, não é? E existe muita informação gratuita. Eu neste canal falo muito da Futebol Data, é ótima para diversas ligas e tem as odds, podem ver, estudar estratégias, se foram lucrativas ou não, porque tem as odds. Depois ainda a semana passada falei da 538 na mãe, que era ótima, porque já tinha um modelo de previsão incluído e até dava aquela métrica de XG, não é? De golos esperados para vários campeonatos. Por isso existe muita informação gratuita para as pessoas a explorarem e tentar ver ter uma resposta para as suas perguntas que possam ter sobre os mercados desportivos, que é o que eu faço. Eu gosto deste tipo de coisas. Depois fui só ver aqui uma correlação entre as margens e o Braille para ver se havia alguma coisa. Não tirei grandes conclusões, como é óbvio. Não há nenhuma correlação, por exemplo, entre a margem da PIN e sei lá, e o Braille Score. Ou seja, quando a margem aumenta não quer dizer que depois esse jogo seja mais imprevisível. Não posso tirar essa conclusão. Não há uma correlação forte. A única correlação forte que tenho aqui é que o Braille da Pinnacle está fortemente correlacionado com o da 365 e vice-versa. Faz todo o sentido, não é? Porquê? Isto é um indicador da exatidão das previsões. Como é óbvio, as odds de ambas as casas não podem ter grandes diferenças, porque senão existe possibilidades de arbitragem, não é? Coisas desse género. Ou seja, se eles oferecessem muito mais numa das casas, certamente haveria alguém que faria back nessa casa e, sei lá, fazia a aposta contra na Betfair e lucrava com isso, ainda o jogo não tinha começado. Por exemplo, não é? Por exemplo. Enfim, pronto. Esta história das margens, esta história das casas recreativas, casas profissionais, espero que percebam, não é? Normalmente as casas recreativas até podem ter margens maiores do que as casas profissionais. Vamos ver um caso em que tem margens muito competitivas. Eu peguei aqui e agora vou comparar um pouco isto também com o mercado português e vou pegar num jogo que vai ser muito concorrido, certamente. E vamos comparar as odds portuguesas com as odds estrangeiras. Que eu ontem falei das margens e acho que esqueci-me, devia ter falado também, fazer um comparativo com as odds estrangeiras. Então hoje aproveitei e faço isso também. Aqui está. Pronto, fui buscar estes dados. Barcelona e Real Madrid. É um jogo aqui para 18 de dezembro. Qualquer amante de futebol gosta deste tipo de jogo, não é? Muitos gostam de apostar. E tenho aqui o que eu chamo o mercado internacional, com as odds. Fui buscar a Oddsport e tenho aqui fui buscar um comparador de odds para as odds do nosso mercado. Muito interessante, já agora chama a atenção. A Betano aparentemente está com uma promoção com margem zero,
que é bem zero, não é? Ou seja, não sei, eu não vi os termos e condições, mas para este jogo, neste jogo específico, aí as casas de apostas fazem isto, às vezes podem fazer uma promoção e tornar as odds mega competitivas, que é este caso da Betano. Acho que fazem muito bem. Mas vejam aquela questão que eu falei ontem e hoje vou focar novamente nela. Margens. Casas soft, casas recreativas. Temos aqui a 1xBet, que opera ilegalmente, toda a gente sabe isso. A 365 pode operar ilegalmente, mas penso que não está a aceitar portugueses, ou seja, a 1xBet aceita portugueses, a meu ver, pelo que eu sei, mas a 365 não aceita, por isso é mais difícil. Mas são casas recreativas e têm margens bastante competitivas, não é? É o standard assim internacional para um jogo, a meu ver, de qualquer boa casa, anda ali entre 2% e 5%. É o normal, 2% a 6%. Depois temos as casas profissionais, a Pinnacle, por exemplo, Asian Odds. Novamente, margens muito competitivas. E se a nossa lei fosse mais justa, era este tipo de casas que se calhar eu gostaria de ver no nosso mercado, e isto é uma margem tolerável, porque afinal de contas isto é um negócio, digo eu, e eles têm que ganhar dinheiro com isto, não é? Aqui não há dúvidas. Mas veja o que é que acontece em Portugal para este mesmo jogo. Tirando aqui a promoção da Betano, que é ótima, atenção, para chamar clientela, claro que eles não podem fazer isto para todos os jogos, não é? Mas vejam depois os termos e condições, não sei quais são. Betano, vejam as margens. É isto que me irrita, percebem? É que mesmo em Portugal, este placar que tem um monopólio, porque é que existem diferenças tão grandes nas odds das nossas casas? As casas que operam legalmente, mesmo assim, as casas têm há uma diferença tão grande de percentagem na margem nas odds, comparativa à parte internacional, nem vale a pena comparar, né? Mas mesmo no nosso mercado, legalmente, porquê que há estas diferenças tão grandes? Porquê que estas casas roubam tanto do nosso prémio? Porque podem, é o que eu acho. O placar, infelizmente, está-se a marimbar para isto tudo, não é? Porque senão tentava ser, se calhar, tão competitivo como as outras, BetPT ou BetClick, tendo em conta os entraves, né, daquela taxação ao volume. Eu compreendo isso tudo e os prémios têm que ser mais altos, aqui não há volta a dar. Mas mesmo sendo este o caso, porque é que há casas abusivas, não é? É o que eu acho. A casa do Estado é abusiva, eu não me importo dizer isto. É que, enfim, se os outros têm margem para descer, para ter odds mais competitivos, porque é que o placar não faz o mesmo, não é? Esta é a questão que eu deixo. Enfim, e depois há outras, isto é o meu ódio de estimação aqui pelo ESC Online, não é? Que é muito boa para os motores de busca ter odds competitivas, mas quando vamos a ver só podem fazer com múltiplas, não é? Esta odd não é válida em aposta simples, o que para mim, enfim, é um ódio de estimação que tenho pela ESC Online, mas pronto, é um modelo de negócio. Aliás, tudo o que é casino, ESC Online, é gambling, pronto. Eles realmente tratam os mercados para apostadores que gostam de gambling, é mesmo assim. Queres uma boa odd? Então vá, faz múltipla, que o risco está do nosso lado. Ai. Enfim, malta, olha, é isto. Espero que tenha ficado claro esta questão das casas soft, são as casas recreativas, as casas sharp. É isto que eu desejava, que a nossa lei fosse mais justa para que tipo estas casas viessem para o nosso mercado e que pudéssemos todos apostar com odds semelhantes ao que se vê no mercado internacional. Mas não, é isto que nós temos, e mesmo dentro do nosso mercado são estas discrepâncias de odds que me fazem um pouco confusão. Mesmo num jogo tipo destes que é importante, se fosse ver isto como vi no vídeo desta semana, né? Em jogos da treta, estas margens eram ainda maiores, certamente. Também eram maiores no mercado internacional, mas no nosso é o que vimos, não é? 18%, coisas deste género. Isto não está certo. Isto é enganar os portugueses, a meu ver. Enfim, para mim é uma vergonha. Pronto, é tudo. Espero que tenham gostado, malta. Espero que tenham gostado desta abordagem aqui das margens, perceberem o que é uma casa recreativa, uma casa profissional, porque aqui em Portugal é um roubo enorme nas odds, porque que a nossa legislação está mal feita. Enfim, eu gostava que fosse tudo diferente cá em Portugal para que pudéssemos todos apostar
de maneira não só legal, mas temos acesso também aos melhores prémios do mercado. Pronto. Fiquem bem, sim, se gostaram deixem o vosso like, subscrevam, partilhem se quiserem e claro, o meu agradecimento especial aos Patreons que gostam do meu trabalho, obrigado aí pelo apoio, sim. Vá, tchauzão e até ao próximo vídeo, sim. Fiquem bem.